Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula no canal Felipe Tavares. Hoje conversaremos sobre intenções com o verbo to be, intentions. Bom, vamos lá. Primeiro, falando sobre a diferença, de intenções no português e no inglês. No português, normalmente, o que diferencia uma frase afirmativa de uma frase interrogativa é a entonação usada na frase, concordam? Você é brasileiro. Essa entonação é a entonação de afirmação. Eu estou afirmando, você é brasileiro. Agora, quando eu quero perguntar, o que eu mudo nessa frase, você é brasileiro, para perguntar? Simples. Na escrita, a gente acrescenta o ponto de interrogação, correto? E a entonação ao ler essa frase é: você é brasileiro? Certo? Então, não há alteração na frase, sim na entonação. Já no inglês, nós já temos uma pequena diferença. O que define as intenções no inglês já não é mais a entonação, mas sim a estrutura. Então, diferente do português, que é só a gente mudar a entonação e colocar o ponto de interrogação, no inglês nós temos que fazer uma pequena mudança na estrutura, não deixando de ser importante também a entonação, não é verdade? Então a frase, você é brasileiro, afirmativa, seria you are Brazilian. Olha a entonação de afirmação e olha a estrutura. Pronome pessoal, to be na frente. Já quando queremos fazer uma pergunta, a mesma informação perguntada, nós teríamos que fazer uma pequena alteração na estrutura, certo? Então, no português, a entonação é que manda. Já no inglês, a estrutura. Não deixando de ser importante o uso da entonação também. Are you Brazilian? Bom, agora que você sabe que é diferente, as intenções e a mudança das intenções do português para o inglês, e no inglês o nosso foco é a estrutura, vamos ver as três possíveis intenções que nós temos. Nós temos a intenção de afirmar, de fazer uma frase afirmativa, em inglês affirmative, ok? Affirmative. Negativa, temos a intenção de negar, certo, a informação passada, negative, ok? E interrogativa, quando fazemos uma pergunta, questionamos algo, interrogative, affirmative, negative and interrogative. Então vamos lá. Bom, na intenção afirmativa, nós temos a seguinte regra ou a seguinte estrutura. Nós primeiro encontramos o pronome pessoal à esquerda e logo em seguida o verbo to be correspondente. Tá? Matéria da nossa última aula, se você ainda tem alguma dúvida de qual verbo to be usamos para cada pronome pessoal correspondente, volta na aula anterior que você consegue tirar sua dúvida, ok? Então, affirmative. Estrutura. Primeiro pronome pessoal mais verbo to be, ok? Afirmativo. Intenção negativa, negative. A estrutura muda só um pouquinho. Nós temos o pronome pessoal primeiro, mais o verbo to be correspondente, mais uma pequena parcela negativa, que é o not. Ficando dessa forma, ok? Pronome pessoal, verbo to be correspondente, mais not. Na frase afirmativa, com o verbo to be, nós estamos dizendo que alguém, tá? E vamos começar a considerar esse símbolo aqui, para que eu possa simbolizar todos ou qualquer um dos pronomes pessoais. Em inglês, alguém se escreve somebody. Somebody. Vou escrever aqui ao lado, ok? Mas o símbolo para alguém, não sei quem, mas algum deles, vamos começar a usar agora o S maiúsculo e o B minúsculo. SB. Somebody. Que é a representação da palavra alguém. Ó. S-A-O-N-E-B-O-D-Y. Somebody. Alguém. Que eu não sei quem. Então, somebody plus to be, mais to be, plus not. Alguém mais o to be correspondente desse alguém, mais o not. Então, na afirmativa, a gente está dizendo somebody, alguém é ou alguém está. E na negativa, nós estamos dizendo que alguém não é ou alguém não está. Ok? Pronúncia. Vamos lá. I am not.
I am not. You are not. You are not. Acelerando. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. Isto não é ou isto não está. We are not. We are not. You are not. And they are not. Ok? Bom, terceira e última intenção é a intenção interrogativa. Quando temos a intenção de fazer uma pergunta. Em inglês, interrogative. E olha que legal, a estrutura muda completamente. Nós temos a inversão do que seria a frase afirmativa, mais o ponto de interrogação. E a entonação, é claro. Então a gente colocou to be antes do pronome pessoal e acrescentou o question mark, ou seja, o ponto de interrogação. Mas a entonação, teremos o seguinte som. Am I? Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Ok? Então, a estrutura precisa ser invertida quando falamos de frase interrogativa com o to be. Como no verbo to be a tradução é, você está, alguém é ou alguém está, nós estamos perguntando eu sou, eu estou, né? Lembrando que eu posso continuar essa frase, por exemplo, eu estou com febre? Eu estou com febre? Am I? Então a gente vai perguntar justamente usando essa estrutura, a entonação e o ponto de pergunta. Bom, agora que fomos introduzidos ao verbo to be, nós já conhecemos as intenções, que são três possíveis, afirmativa, negativa e interrogativa com o verbo to be. Vamos olhar alguns exemplos, ok? In English now. Examples. I am big. Eu sou grande. You are late. Você está atrasado. We are good friends. Nós somos bons amigos. He is not okay. Ele não está bem. Ele não está ok. It is not hot. Não está quente. Ok? Is she married? Is she married? Ela é casada? Are you there? Vocês estão aí? Lembrando que essa regra das intenções é aplicada com o verbo to be, ok? Veremos em aulas futuras as regras aplicadas a outros verbos. Porém, com o verbo to be, seguimos esse seguinte padrão de estrutura que vimos na aula de hoje. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos.